Então, os acidentes de trabalho, né, são definidos aqui na Lei 8.213, que é a legislação previdenciária brasileira, né? Então, a nossa seguradora do acidente de trabalho aqui é o INSS, e o artigo 19 define o que é isso. Então, o que seria um acidente? Seria aquele evento, né, que vai ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, aqui eu destaquei, né, botei um negrito, ou pelo serviço dos segurados, do trabalho dos segurados do inciso 7 do artigo 11. O que são essas pessoas? O pescador artesanal, né, ali o agricultor familiar, existe mais algumas outras profissões ali que recolhem, pagam, né, a previdência, o seguro, né, e vão ter direito a esse seguro. Tá? Então, mas não é qualquer evento, né, tem que ser algo que provoque uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. O que é a lesão corporal? Um corte, uma queimadura, uma luxação, uma fratura, então é uma lesão corporal, uma perfuração, né? E a perturbação funcional? A perturbação funcional tem a ver com nossos sistemas funcionais, por exemplo, nosso sistema respiratório, nosso sistema circulatório e também a parte mental, a parte emocional. Isso aí vai caracterizar como um acidente de trabalho, né? E, claro, não pode ser qualquer lesão, qualquer perturbação. Ela tem que causar a sua morte, né? Ou a perda da capacidade para o trabalho, né? Essa perda pode ser total ou parcial, que seria uma redução para a capacidade de trabalho, como perder um dedo, uma máquina, furar um olho. Então, seria ali uma redução da minha capacidade para o trabalho. Essa redução pode ser reversível, então você pode tratar a pessoa e ela voltar com 100% da sua capacidade de trabalho. Ou não, pode ser uma redução permanente, pode ser uma perda permanente, né, da capacidade do trabalho. Né? Então, equivale aos acidentes de trabalho, no artigo 20, se eu não me engano, da mesma lei, a doença profissional ou doença do trabalho. Qual é a diferença? Doença profissional, existe uma lista de doenças que são relacionadas a determinadas profissões. Por exemplo, a silicose para o mineiro de profundidade. Já é caracterizada, né, pela lei mesmo como uma doença daquela profissão. E a doença do trabalho é uma doença que tem relação com as condições de trabalho de qualquer profissão. Por exemplo, a silicose do operador de jato de areia. Então, vai ser caracterizada por conta da condição de trabalho daquele empregado, né? Aí é uma doença do trabalho. Também o acidente sofrido no local de trabalho em decorrência de agressão de colega de trabalho, de terrorismo, de sabotagem. A doença proveniente de contaminação acidental, uma contaminação química, por exemplo, uma contaminação biológica. Tá? O caso aqui do acidente pérfuro cortante, que não te incapacita para o trabalho, né? Você perfurar o dedo com uma seringa contaminada, mas vai gerar ali, pode, né? Tem potencial para gerar ali uma doença relacionada ao trabalho, por exemplo, a hepatite B. Né? E também o acidente de trajeto ou em viagem a serviço da empresa. Qual é a diferença? A viagem a gente chama de missão, né? Então você vai fazer um trabalho para a empresa em outra localidade, por exemplo, fazer um curso, fazer uma visita a uma obra, fazer uma orientação de funcionários em uma outra unidade da empresa, né? Então isso é uma viagem a serviço da empresa. E o acidente de trajeto é somente da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a minha casa. Aqui vamos falar agora de segurança no trânsito. Recentemente a gente perdeu um colega de trabalho aqui do campus Macau, né? Um excelente professor, nosso amigo ali, muito triste, né? Ele vindo para casa, tá? Então a gente às vezes pensa que está seguro, como se estivesse dentro do traje do Homem de Ferro, porque a gente está dentro de uma máquina que pesa 1 tonelada, né? Mas ó, é uma casca de ovo. No caso aqui do acidente, não é essa foto aqui, né? O acidente do nosso colega não foi nem as ferragens, foi um estilhaço do vidro do carro que acertou ele e deu a lesão. Então a gente tem primeiro cuidado, né? O cinto de segurança. Você tem que lembrar que pela física os corpos tendem a ficar estáticos ou em movimento retilíneo, né? Permanecer ou parados ou em movimento, né? Então quando um carro colide, esse ensaio do laboratório aqui, ó, eu vou me projetar na velocidade que o carro vinha. Né? Então, causam sérias lesões. Né? Se eu tiver amarrado, reduz muito isso. Né? Esse caso aqui.
Aí mesmo amarrado eu tenho um problema aqui chamado efeito chicote, ó, esse lance de cabeça para trás, né? E para isso tem que ter a almofada do banco, né? De todos os assentos do carro, tá? Para evitar aqui o efeito chicote. Então, para o caso do transporte de crianças, né, eu não posso ter ninguém solto no carro e também nenhum objeto solto, né? Então, criança até 1 ano, a gente vai transportar no bebê conforto. Esse bebê conforto tem que ser afivelado, amarrado no carro com o cinto de segurança do veículo, e o bebê vai amarrado no cinto de segurança da cadeirinha, sempre de costa para o motorista, né? Para segurar a inércia, né, do pescoço da criança aqui. De 1 a 4 anos, a gente usa aqui a poltrona, né? E também essa poltrona afivelada num sistema de ancoragem do próprio veículo ou no cinto de segurança, o mais comum no cinto de segurança do veículo. E a criança vai presa pelo cinto da cadeirinha. Essas cadeiras normalmente são reclináveis para a criança poder dormir, né? É muito comum você estar transportando a criança e ela cochilar no carro, né? E para a criança de 4 a 7 anos, esse booster. Ele é ideal, tem alguns que não tem o encosto, mas o ideal é que tenha esse encosto para você ter a proteção de cabeça por causa de uma batida lateral, ter a proteção. Aqui a criança vai presa pelo cinturão do veículo, tá? Do próprio veículo. Depois dos 7 anos, a criança já tem estatura para usar o cinturão do veículo mesmo, sem precisar, sem estar se enforcando com o cinto, né? Cuidado aqui com o celular, isso causa muitos acidentes, né? Uso de mensagens de texto, mensagens de voz também. Você não pode tirar a atenção do sistema de trânsito. E além de eu dominar a máquina, né? A operação da minha máquina, saber em qual pedal pisar, em como parar, como andar, eu tenho que, claro, depois disso, né? Depois de aprender a fazer isso, estar muito atento ao sistema de trânsito. Então, usar o meu cinto de segurança, cuidar com a velocidade, que tem que ser compatível com a condição da rodovia, com a condição climática também, a distância de segurança, né? Eu tenho que ter uma distância do veículo da frente que seja suficiente para eu poder parar, que é o suficiente para eu conseguir parar o meu carro, né? Antes de colidir com o veículo da frente, caso ele pare. Também sinalizar minhas intenções, né? Usar a seta, usar o farol, né? Cuidar com as condições climáticas, que a velocidade tem que ser reduzida, no caso de chuva, de neblina. Se eu estou dirigindo à noite também, a velocidade tem que ser menor. A questão do pedestre, estar sempre atento com o pedestre. A manutenção do meu veículo, o proprietário é responsável pela manutenção do veículo. Você pode ter que pagar multa, por exemplo, por ficar sem combustível. Você pode ser responsabilizado criminalmente, no caso de um acidente, por falta de manutenção no seu veículo. Tá? Isso inclui aqui a condição do pneu, condições de óleo, de combustível, de luzes, né, do meu carro. Então tem que ter manutenção, né? E claro, a cordialidade, gente. A gente está vivendo aí tempos nefastos de intolerância, né? A pessoa já sai proferindo injúrias contra o outro, né? E a outra pessoa, e você também, você está alterado, acabou de sofrer um acidente, né? Ou mesmo sem acidente, tem pessoas que acham que porque tem um veículo mais possante, mais potente, né, quer estar ali passando à frente dos outros, né, tendo a vez, se achando mais no direito do que outros, né. Quem tem razão no trânsito, na verdade a razão é da segurança, tá? Não é minha ou do outro colega, né. A gente tem que seguir regras e ser cordial. E se acontecer um acidente, se preocupe sempre com a condição das outras pessoas, do outro veículo, se alguém se machucou, se tem criança no carro, né, para depois ver essa questão material. Tá? Não se esqueça que a pessoa lá pode estar alterada e se você não tiver um comportamento civilizado, a outra pessoa pode também não ter, né? E aí eu posso ter um transtorno ainda maior do que o que o meu acidente causou. No caso do acidente típico, assim como de trajeto, né, o típico, eu vou ter direito aos benefícios da seguradora, que é o INSS, a Previdência Social, Instituto Nacional de Seguro Social. Tá? Então, que benefícios são esses? O primeiro que eu recebo quando eu me afasto do meu trabalho por conta de um acidente ou de uma doença do trabalho é o auxílio doença. Veja que o acidente também vou ganhar o auxílio doença. Tá? Então, o que é isso? É o meu salário integral, tá? Que eu vou receber enquanto eu estiver afastado, vou receber pela Previdência Social. Ao retornar, se for possível retornar, né?
Se eu morri, não vou retornar, aí eu vou ganhar a pensão por morte. Se eu fiquei inválido, tive invalidez permanente para qualquer trabalho, também não vou retornar. Aí eu vou converter esse acidente, esse auxílio, no caso da morte já vai direto para a morte, ou no caso da invalidez, né, converte para aposentadoria por invalidez. Se eu voltar com alguma sequela, se eu voltar sem nenhuma sequela, com 100% da minha capacidade de trabalho, não ganho mais nenhum benefício, volto a receber meu salário pela empresa, né? Mas se eu voltar com uma sequela, por exemplo, voltei aí sem um dedo, sem o olho, né? Eu vou converter esse auxílio doença em auxílio acidente. E esse auxílio acidente é proporcional à gravidade da minha lesão. Então, ele não é o meu salário integral. E eu vou receber ele até me aposentar, mesmo perdendo o emprego. A não ser que eu me recupere. Se eu me restabelecer, minha condição de trabalho, 100% da minha condição de trabalho, perco também esse benefício. Tem a pensão por morte, que eu já comentei, a aposentadoria por invalidez também. Outra coisa que não é dinheiro, pelo menos não em dinheiro vivo, né? É a assistência médica, que o segurado tem direito também à assistência médica pelo SUS. Existem clínicas especializadas aí em fisioterapia, em recuperação dos acidentados, né? Que vão trabalhar aí com próteses, com recuperação mesmo de saúde, né? Não confundir aqui com a reabilitação profissional, que é a reabilitação profissional. Eu dar para esse acidentado, para esse segurado, uma outra profissão, para que ele possa ter capacidade do trabalho mesmo com aquela lesão que ele teve no acidente ou na doença. Tá? Tive alguns casos, né? Tive alguns casos assim, na minha carreira de professor aqui, de ter aluno que teve o curso pago pela Previdência Social, né? O caso lá do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, teve lá um aluno que era jogador de futebol profissional e ele teve o curso, teve uma lesão, né, no acidente de trabalho, e o INSS pagou o curso técnico lá para ele mudar de profissão. Tá? Então isso se chama reabilitação profissional. Ocorrido o acidente, eu tenho que fazer aqui a análise do acidente, ver que causas concorreram, né, para esse evento. Não é achar um culpado, né? Achar um culpado não resolve o acidente, porque logo aparece outra pessoa que vai cometer o mesmo erro, né? E nem sempre esse erro é humano. Aliás, a maioria das vezes não é um erro exatamente humano, né? Pode ocorrer de eu ter um mal súbito, de eu ser imprudente, de eu ser negligente, né? De eu desmaiar e cair, né? Mas a grande maioria é falha de procedimento, processo de trabalho, e uma pequena parte também é falha da máquina, tá? De você quebrar o equipamento e aí a pessoa se acidentar. A grande parcela mesmo é um procedimento errado de trabalho. Não usou equipamento de segurança, não houve supervisão, não houve alguém que controlou esse processo, foi feito de outro jeito ou foi projetado da maneira errada, né? E aí dá o acidente, né? Quanto custa um acidente? Quanto custa perder um dedo aqui nessa máquina fazendo a manutenção dela? Tem aqui um custo direto, que a gente converte em dinheiro mesmo, por exemplo, a indenização do acidentado, o salário do substituto, o treinamento do substituto, a hora extra da equipe que vai cobrir esse turno desse funcionário, por exemplo, perda de material, perda de tempo, perda de produção por conta desse acidente. Isso a gente consegue transformar em dinheiro. Existe um custo maior do que esse, que é o custo indireto do acidente, que é dinheiro também, mas é mais difícil de a gente contabilizar. Por exemplo, a perda de motivação dos colegas de trabalho, o medo, a imagem da empresa para o cliente, né, a perda do nome da empresa, né, que posso perder minha clientela por conta disso, né? Então esse custo é muito grande. É muito mais vantajoso a gente investir em prevenção. Tá? Prevenindo, o investimento em segurança do trabalho dá lucro, dá um retorno bom, né? Então, a gente investir na proteção da máquina, no treinamento do funcionário, dá um retorno econômico mesmo, não só humano. Né? O retorno humano já justifica, né, o meu investimento em segurança, claro. Então, veja aqui, com o olho treinado, vai conseguir achar alguns problemas aqui, vou achar para vocês nessa situação, é um ambiente de trabalho, né? Então, nosso colega aqui apoiou a escada no vitral, um acidente em potencial, né? Nosso colega aqui vai ligar a máquina com outro colega fazendo manutenção na máquina, vai gerar um acidente. Mesmo caso aqui, ó. Vou ligar a parte elétrica com outro amigo acionando a máquina. Aqui estou correndo e tenho materiais
dispostos no chão, né, na maneira errada. Esse aqui está operando uma serra circular sem proteção, sem EPI e sem a proteção da serra. Aqui fumando em cima do líquido inflamável. Esse aqui transportando de maneira apressada e vai de costa, né? Vai estar pisando ali na poça d'água, que também não deveria estar ali, né? Lá transporte manual de carga, né? Os dois aqui, com material na frente, no chão, caixa de ferramenta, poça d'água, né? Esse aqui fazendo solda, né? Processo de soldagem sem o EPI, sem máscara, né? Aqui, transporte individual, manual de carga, sobrecarga, dá para ver que ele está fazendo muita força ali. Né? Então, o único cara que parece que está certo aqui é esse que está descansando, ó, porque parece que ele não está exposto a nenhum risco, mas ele está exposto aos riscos ambientais, ele está exposto a ruído, a poeira, está num ambiente de trabalho sem nenhuma proteção, né? Então, a gente tem que garantir também para a qualidade de vida no trabalho, né? Um local de repouso. As empresas fazem até salas de repouso, né? Salas de descontração aí, mas não aqui no ambiente de trabalho, né? Outra coisa que aqui pode causar uma distração, alguém vai ver que o cara está ali descansando e se machuca, né? Para controlar acidente, tem que controlar os riscos de acidentes, tá? Então a gente vai estar estudando agora aqui a queda de nível, o choque elétrico e os riscos de queimaduras e projeção nas máquinas, né? E também laceração de máquinas. Vamos começar aqui pela segurança em altura, tá? A norma que cuida aqui de segurança em altura, a norma aqui da legislação trabalhista é a NR35, tá? Esse vídeo está disponível ali naquele link, e ele é meio impressionante, porque a pessoa vai cair aqui, não se assustem, né? Quem é muito sensível, pula esse vídeo. Então veja só, isso é um shopping center, ele está fazendo manutenção aqui, a 4 metros de altura aqui, a luminária. Caiu, né? Lá no site diz que, onde eu puxei esse vídeo, né, no comentário do vídeo, diz que esse funcionário morreu. Né? Um acidente de trabalho aqui fatal. Né? Então o que está errado aí? É porque ele está sem o cinto de segurança? O que tem de errado nesse processo de trabalho? Né? Foi ele que falhou e não se segurou? Né? O que está errado aqui é o processo de trabalho. Veja que isso aí não é uma atividade eventual, é uma atividade rotineira. A gente troca lâmpadas de shopping, né, depois do expediente. Né? Então, isso é uma atividade rotineira. E a solução é mudar o processo de trabalho, usar um equipamento como esse, por exemplo, que custa aqui uns 40 mil reais, mas ele vai salvar vidas, vai aumentar a produtividade, vai facilitar o meu trabalho, né, vai me dar mais satisfação no trabalho, segurança. Tá? A pessoa pode até operar sozinha isso aqui, não precisa de um assistente ali para segurar a escada. Né? Ele se desloca, é motorizado, né, um equipamento elétrico. E aí eu vou ter o trabalho com segurança. Eu sempre tenho que ter um ponto de ancoragem, tá? Para amarrar o meu cinturão, claro, né? Esse cabo que liga o ponto de ancoragem no cinturão a gente chama de talabarte. Tá? Aqui o talabarte. Esse ponto de ancoragem tem que aguentar 1.500 kg, diz a norma, né? NR35. E esse é o cinturão paraquedista, que ele sempre vai ser preso pelo peito ou pelas costas, né? Para a gente não ter aquele movimento de quebrar a nossa coluna, né? Tá? Então sempre na altura do peito ou na altura das costas aqui. Outra questão, né, do acidente, muito séria aqui, é a segurança em eletricidade. Isso é regulamentado pela norma número 10 da legislação trabalhista, NR10, e ela pede uma série de coisas. Por exemplo, para mexer em eletricidade, você tem que ser um profissional de eletricidade, tem que ser um eletricista. Você tem que ter feito um curso de qualificação ou de capacitação. Tá? Capacitação, cursos menores aí do que... E de qualificação, curso técnico, né? Então, bons cursos aqui no Brasil são do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Os eletricistas mais respeitados são formados pelo SENAI aqui no Brasil. Excelente curso, né? E tem eletricistas especializados em várias coisas, eletricista residencial, industrial, eletricista de espetáculo, eletricista automotivo, né? Vários aqui.
Então, quais são os riscos aqui? Se passar uma corrente elétrica no meu coração, ele pode fibrilar. Fibrilar é vibrar sem pulsar. E aí, vou ter aqui um acidente fatal, né? Então, eu tenho que garantir que o circuito está desligado e travado mecanicamente. Então, eu tenho que travar a parte elétrica e travar a parte mecânica dessa parte elétrica, para evitar esse acidente aqui de uma pessoa vir lá e ligar e o eletricista está na rede, né? Então, existem alguns dispositivos de travamento, como esse aqui. Você vai botar no articulador ali do disjuntor, né? E botar um cadeado. Quem tem a chave desse cadeado é o eletricista. Ali tem uma etiqueta indicando o nome do eletricista, como entrar em contato com ele e tal. E ele só vai tirar essa trava quando terminar o serviço. Se tiver mais de um funcionário, a gente bota mais de um cadeado. Tem uns acessórios que permitem botar mais de um cadeado aqui nessa trava. E ao final do serviço, todo mundo tirou seu cadeado, não tem mais nenhum eletricista na rede, posso ligar o disjuntor. Tá? Um dispositivo aqui, proteção coletiva, né? É o DR, dispositivo diferencial residual. Então, coloquei esse circuitozinho simples aqui de uma lâmpada, né? Um circuito doméstico, para explicar para vocês. Então, como funciona numa instalação monofásica, né? Eu tenho uma fase, no caso residencial aqui, de 220 volts, e tenho outro fio, outro cabo neutro, que tem 0 volts, né? E, eventualmente, eu vou ter corrente elétrica quando eu aciono um equipamento, por exemplo, ali com aquele interruptor, quando eu acionar o interruptor, que é uma chave de seccionamento, né? Quando eu fecho o circuito, quer dizer, quando eu fecho a chave ali, ligo a chave, eu vou estar deixando passar corrente na direção do fase para o fio neutro. O fio fase é esse preto, o fio neutro é o azul. O fiozinho amarelinho ali a gente chama de retorno, mas na verdade ele é uma continuidade do fase, né? Vai estar retornando do interruptor. E aí a corrente elétrica vai passar por essa lâmpada, ou por um motor, né? E essa potência vai ser convertida em outra forma de energia, né? Então a tensão vai cair, eu vou ter ali a emissão de luz, a emissão de trabalho mecânico, né? No caso do motor, né? Toda a corrente que entra pelo fase vai sair pelo neutro. Então se entrar aqui 1 ampere de corrente para acender essa lâmpada, vai sair 1 ampere lá no fio azul. Entra 1 ampere pelo fase, sai 1 ampere pelo neutro. Se tiver diferença, é porque está havendo aqui uma fuga de corrente, né? A corrente não está indo para onde deveria ir, né? Então, além de eu ter perda de energia aqui, eu vou ter também, posso ter um acidente, que essa fuga pode ser pelo funcionário, né? Pode ser pela pessoa que está usando aquela máquina, né? Aquele equipamento, né? Então, esse dispositivo, ele mede essa diferença entre o fase e o neutro. Se tiver diferença, quer dizer, está tendo uma fuga de corrente, ele desarma, ele desliga. E ele é projetado para desligar aqui em 15 milésimos de ampere, tá? Que é a corrente acima da qual eu posso ter uma chance boa de ter a fibrilação ventricular, a fibrilação do meu coração. Aqui em casa eu instalei um desses, já fazem 10 anos, e custou R$100 na época, foi bem caro, né? 10 anos atrás, né? Hoje ainda é bastante dinheiro, R$100, né? Mas pode ter salvado a vida do meu filho, que não tem preço. Aqui sobre mecânica, né, sobre risco em máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, a gente tem uma outra norma, né, lá na eletricidade a NR10, lá na altura a NR35, aqui na mecânica, na segurança em máquinas e equipamentos, NR12. Tá? Essa aqui é uma propaganda da sacola aqui, né, a gente não transporta ferramentas assim, né? As ferramentas têm que ser embainhadas, ser transportadas em superfícies rígidas, né? Melhor esse tipo de ferramenta, de caixa de ferramenta aqui, tá? E, claro, quem vai usar essas ferramentas tem que ser capacitado, tem que ter um treinamento de segurança com máquinas ou equipamentos ou ferramentas manuais, tá? Algumas ferramentas manuais, nesse caso aí, são ferramentas de energia humana, né? De força humana, mas eu posso ter ferramentas manuais de energia externa, por exemplo, uma furadeira elétrica, né? Uma parafusadeira pneumática, um rompedor hidráulico. Então, e isso é uma ferramenta manual, também tem que receber um treinamento para estar usando esse tipo de material, tá? E existem algumas máquinas que são estacionárias, o caso lá de uma furadeira de bancada, de um torno mecânico, né? E máquinas e equipamentos que são móveis, autopropelidos, por exemplo, um veículo, né? Uma empilhadeira, um guindaste, que tem mobilidade, né? É claro que dependendo
complexidade dessa máquina, desse equipamento, dessa ferramenta, eu vou ter um treinamento maior ou menor. Tá? Usar uma furadeira elétrica é diferente de usar uma chave de fenda, né? Pilotar um helicóptero é diferente de usar uma furadeira elétrica. Então, o treinamento de operação e também de segurança nessa operação vai ter um conteúdo que é prescrito lá na norma, né? Mas vai ter uma complexidade e uma carga horária que depende do equipamento e da máquina. Tá? Então, quem define isso é o profissional legalmente habilitado, engenheiro mecânico, ou técnico em mecânica também. Vai definir essa capacitação e ministrar essa capacitação também. As máquinas podem ser nossas amigas, como essa daqui, mas eu tenho que ter também muito cuidado, não só no procedimento, mas também na proteção que essa máquina deveria ter. Né? Então, como seria essa proteção? Posso trabalhar em 3 grandes frentes. Uma delas é a proteção na pessoa. Outra seria na fonte do risco, por exemplo, a proteção da máquina. Né? E outra seria na propagação, né? Como essa energia perigosa, no caso do acidente aí, como isso atinge o ser humano. No caso da proteção na pessoa, claro, a educação, né? Você ser capacitado a trabalhar da maneira correta, a usar os materiais de segurança, né, corretamente, seguir o procedimento seguro de trabalho, usar os equipamentos de proteção individual, no caso aqui vários, né, óculos, luva, capacete. Também a imunização, que seria aqui a vacina, vestimentas profissionais, vestimentas adequadas para aquele tipo de atividade. A proteção na fonte, então, eu tenho uma política de aquisição de equipamentos e máquinas que já sejam seguros, que tenham a segurança intrínseca, né? A manutenção para que essas características sejam garantidas, né, ao longo da vida do equipamento, da máquina, também do ambiente, né? Procedimentos seguros de trabalho, tá? Para eu operar essa máquina, esse equipamento de maneira correta. No caso da propagação, eu ter barreiras, por exemplo, para que essa máquina não projete material sobre o trabalhador, uma blindagem, né? O equipamento de proteção coletiva, por exemplo, as proteções nas engrenagens, nas correntes, nas correias, né? As transmissões de energia mecânica, corretas instalações, também tem um projeto elétrico, projeto hidráulico, um projeto de sanitário também, né? Que vai evitar a propagação desses riscos de acidentes e também de doenças. Essa aula hoje é mais de acidente, né, gente? E aqui alguns exemplos de EPI para soldagem, né? Proteção facial aqui contra projeção de materiais, né? Contra projeção de produtos químicos, de partículas volantes, né? Que possam me causar aí acidentes, né? Tá? A sinalização de segurança, ela não substitui as outras formas de segurança, mas auxilia. Tá? Além disso, eu tenho que ter capacitação, tenho que ter equipamentos de segurança, procedimentos seguros, né? Não é só botar um cartaz assim, não escorregue aqui, né? Eu tenho que ter um piso e um calçado adequado e uma capacitação para transitar naquele local que tem o risco. Essa é a clássica, né? Risco de choque elétrico, né? Mas ela dá uma reforçada, mas eu tenho que ter realmente a proteção na fonte, né? Na pessoa, na propagação. Tá? Então, para o resumo da aula, né, para controle de acidentes, a gente pode estar atuando aqui no preditivo, no preventivo ou no corretivo. A gente já viu que o preditivo é projeto, né? O preventivo é eu neutralizar os riscos que eu já tenho e o corretivo é eu trabalhar naqueles riscos que já geraram a perda, né, que já geraram um acidente. Então, por exemplo, o preditivo, já na minha instalação elétrica, eu tenho o dispositivo diferencial, né? O preventivo, eu tenho uma parte exposta na minha máquina, eu botar uma proteção antes que aconteça o acidente, né? E o corretivo, nos resta só o amparo à vítima, né? Os primeiros socorros, aqui o tratamento também. Então começa lá no preditivo, né? A gente tem uma política de aquisição de equipamentos, de máquinas, de materiais que já sejam seguros, projetar os processos de trabalho de uma maneira segura, projetar o próprio ambiente onde esse trabalho, onde a nossa vida vai acontecer. Isso aqui vale também para o nosso projeto da nossa casa, né? Recrutamento e seleção, quem é que tem o perfil para aquela função, né? Qual o perfil mais adequado para aquela função. Atenuar na fonte, né? Antes de ser gerado já, o risco, né?
E aí, claro, aqui nessa transição do preditivo para o preventivo, eu tenho os exames de saúde ocupacional, que podem ser os admissionais, né, onde eu já vou selecionar características, por exemplo, que aquele funcionário tem que ter de saúde para aquela função, e também os exames periódicos, né, onde eu vou ver se a pessoa está agravando, possa gerar ali um acidente. Por exemplo, a labirintite, para quem trabalha em altura, né? A educação é básica, né? A gente tem que aprender a se cuidar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, né? Controlar a propagação, por exemplo, botar um anteparo, né? Um aterramento elétrico na máquina, um anteparo que evite a projeção de líquido, de partícula, né? O equipamento de proteção individual também, antes que o acidente aconteça. Eu posso alterar o meu processo, eu tenho um processo perigoso e eu posso mudar o jeito como esse trabalho é feito antes que gere o acidente, né? E aqui na transição entre o preventivo e o corretivo, porque os pequenos acidentes ou os quase acidentes também têm que ser estudados para não gerar um acidente mais grave, né? O monitoramento, então é a coisa da inspeção, o comprometimento das lideranças no controle de segurança, né? Não adianta eu dizer assim, o funcionário que não quer usar o capacete. Se ele não quer usar o capacete e a empresa deixa, é porque a empresa não dá valor para isso, né, para o uso do capacete. Então tem que ter um supervisor que dê valor para os valores da empresa, né? Os primeiros socorros, né, tem que ter gente treinada na empresa para dar esses primeiros socorros, no caso do acidente já ter ocorrido, né? Acionar o seguro de acidente de trabalho, que é obrigatório, né? Analisar os acidentes ocorridos, educar as pessoas para que aquele acidente não ocorra de novo com outro funcionário e, num caso extremo aqui, a indenização. A educação está em todos os níveis, né? A gente tem que investir também aqui no projeto, por exemplo, educar o meu empresário, né, o meu patrão, meu empregador, a ver a segurança como um investimento, como um ganho para a sua organização e, claro, um ganho humano também, né? Mas também como uma estratégia do negócio, né? E quem monitora tudo isso, né, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão regulamentada pela lei trabalhista, né, onde eu vou ter representantes do empregado e representantes do empregador, dos empregados e do empregador, para estar acompanhando essa execução do trabalho seguro, analisando os acidentes, orientando o colega de trabalho, denunciando, né? Então, essa é a famosa CIPA, né? Foi uma conquista a CIPA do movimento trabalhista, né? Uma exigência dos próprios trabalhadores lá na Inglaterra, né? Quando viam que estavam morrendo no trabalho e eles mesmos tinham que aprender a exigir as medidas de segurança.